Você sabia que no seu cérebro existe uma estrutura pequenininha, com cerca de 3 centímetros de diâmetro, chamada amígdala? E que essa região tem um papel muito importante na sua sexualidade, na sua agressividade, nas suas respostas emocionais e na sua própria forma de lidar com o mundo? E você sabia que a inteligência emocional tem uma relação direta com essa parte do seu cérebro? Eu sou o Flávio Lettieri e eu vou te falar nesse vídeo como e por que aprender a contar até 6 pode te deixar muito mais inteligente emocionalmente e trazer para você muito mais resultados, ok? Como é que funciona a mente humana? Segundo a teoria do cérebro trino de Paul MacLean, a nossa mente pode ser dividida em 3 partes. A mente racional, composta pelo córtex cerebral, a mente emocional, composta pelo sistema límbico, que é onde se encontra a amígdala cerebral, e uma terceira parte do nosso cérebro, que é o sistema basal, chamado cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro instintivo, que está relacionado com a nossa sobrevivência, com as sensações primárias, como fome, sede e aquela nossa necessidade de descanso. Só que esse é um papo para um outro vídeo, porque hoje nós vamos focar a nossa ideia, a nossa conversa na mente racional e na mente emocional, ok? Muito bem, a nossa mente racional, ela está ligada às funções mais complexas, como memória, atenção, consciência, linguagem, percepção. Essa é a parte responsável pelo modo de compreensão que nós temos daquelas situações que nos acontecem. Essa é a percepção consciente. E quando a gente usa essa parte da mente, nós nos encontramos mais atentos e somos mais capazes de refletir de uma forma mais lenta, mais ponderada sobre as situações. E aí a gente consegue tomar decisões que são mais racionais, mais conscientes. Já a nossa mente emocional, ela é muito mais rápida nas suas respostas. E por que isso acontece? Porque o nosso sistema límbico, ele foi desenvolvido nos nossos ancestrais para lidar com aqueles momentos onde só existiam 2 opções. Ou eles se alimentavam ou eles viravam alimentos. E onde que entra a amígdala nessa história? Apesar de ser pequenininha, ela concentra a recepção de todas as informações de tudo que acontece à nossa volta. Todas as informações que a gente ouve, que a gente vê, que a gente sente, elas passam primeiro pela amígdala. E lembra que a amígdala está relacionada à nossa resposta emocional. Ou eu me alimento ou eu viro alimento. Então, por exemplo, um assaltante, ele chega até você, coloca uma arma na sua cabeça e ele te ameaça. Nessa hora, a sua amígdala poderia responder com uma mensagem de ataque. Ela falaria assim para você: enfrenta, arranca a arma dele, use a sua agressividade para resolver essa ameaça. Ou a amígdala poderia falar: foge, acelera o carro, sai correndo. Então, padrão 1, ataque, padrão 2, fuga. Só que aí a evolução nos trouxe esse presente maravilhoso, a nossa mente racional. Então, logo depois que essa informação passa pela amígdala e a amígdala dá essa ordem de ataque, de fuga, a informação vai para o córtex frontal. Ou seja, a informação vai para a nossa parte racional. E essa parte racional, ela fala assim: não, não ataca não faz isso, porque se você fizer isso, você pode tomar um tiro. Ou uma outra resposta possível, do córtex seria: não foge não, porque se você fugir, ele pode atirar e o tiro pode acertar pelas costas. E aí vem a memória, e a memória traz a lembrança da sua família, das pessoas que são importantes para você, de quem você ama. E o córtex pré-frontal toma a decisão racional, entrega a chave do carro, entrega a sua carteira para ele, porque a sua família está te esperando lá na sua casa. Se a gente traz isso agora para o universo corporativo, eu poderia pensar naquele funcionário que é muito bom tecnicamente, mas que tem um problema enorme de indisciplina. Sabe aquele cara que chega atrasado todo dia? Se eu deixasse tudo por conta da amígdala, eu poderia dar uns gritos com ele, mostrar para ele quem manda, que seria uma forma de dizer a ele: preciso que você chegue na hora. Essa seria uma atitude de ataque. Ou eu poderia simplesmente ligar o deixa para lá, fazer de conta que não estou vendo, atitude de fuga. Só que aí entra a minha mente racional. Ela vai analisar, ela vai avaliar as perdas que essa atitude de confronto ou que essa atitude de omissão poderiam trazer para a empresa, para a equipe e até para a minha própria autoestima. E aí a minha mente racional toma uma decisão: vou dar feedbacks, vou fazer um acordo, vou estabelecer os limites dessa relação.
Bom, isso é o que o líder deveria fazer, atuar com base na razão. Mas nem sempre a coisa acontece dessa forma. Às vezes o comando é dado só pela amígdala e aí as consequências são muito ruins. E por que isso acontece? Porque em muitas situações essas duas partes do nosso cérebro, a amígdala e o neocórtex, elas nos dão respostas, informações que são conflitantes. Nós temos uma ordem emocional que é dada pela amígdala e nós temos uma ordem racional que é dada pelo córtex pré-frontal. E se tudo ocorrer bem, prevalece o córtex pré-frontal, prevalece a razão. Só que as pessoas que não têm a inteligência emocional bem desenvolvida, elas passam por um processo mental chamado sequestro da amígdala. Mas Flávio, o que é isso? Bora lá, bora entender isso que o Daniel Goleman chama de sequestro da amígdala. A amígdala, ela sequestra a informação, ela sequestra o que a gente está vendo, sentindo e ouvindo. E aí, essa informação, ela fica só na amígdala, ela não vai para o córtex pré-frontal. E quando isso acontece, a gente toma aquelas decisões que são puramente emocionais. E essas decisões, baseadas nesse padrão ataque ou fuga, elas podem ser extremamente desastrosas para nós. Pois é aqui que tem uma grande dica que o Daniel Goleman dá no livro dele, no Inteligência Emocional. Ele explica que a maioria dos sequestros da amígdala, eles duram cerca de 6 segundos. Então, se você consegue segurar a resposta, por exemplo, um sentimento de raiva, por 6 segundos, a amígdala ela libera a informação e a informação vai para o córtex pré-frontal. Ou seja, você está sentindo a raiva e sentir faz parte do jogo isso, o sentimento está aqui, mas mesmo sentindo a raiva, você consegue controlar essa resposta. Aquela informação que estava sequestrada, ela vai para a mente racional e você pode escolher uma decisão mais consciente. Isso é uma manifestação da inteligência emocional. Agora, olha o que acontece se você não controla. Começa a gritar, começa a brigar, começa a fugir da situação. Quando a gente faz isso, a amígdala ela permanece sequestrando aquela informação. E enquanto a gente não se acalma, não para o processo, ela não libera a informação. Todo o processo mental para lidar com aquela situação de estresse fica limitado ao nosso sistema límbico, ou seja, ao plano das nossas emoções. Não existe racionalidade nessa hora. Agora, se a gente consegue segurar o impulso de resposta nesse momento, a amígdala libera a informação, ela vai para o córtex pré-frontal e aí a gente tem uma decisão mais inteligente, mais racional. Então, quando surgir um problema, experimente contar até 6. Na dúvida, conta até 10, melhor ainda. E se o problema for mais complexo, dorme com aquele problema, deixa ele para o dia seguinte. Assim você vai garantir que a informação realmente chegue no lugar certo, que é o seu neocórtex. E aí você vai poder tomar as melhores decisões. A gente se vê!